começar com essa capa. Olá, boa noite, pessoal. Então, nós estamos aqui numa das aulas de geometria plana e nós vamos fazer um overview sobre o livro. Nós vamos entender como é que essa disciplina está organizada e até onde a gente já foi. A gente já conseguiu chegar até teorema do ângulo externo e depois a gente vai começar a falar de paralelismo e depois de quadriláteros. Mas a nossa principal base é tentar entender como essa disciplina está organizada. Como é que ela está organizada? A geometria foi um dos primeiros assuntos em que a gente tentou organizar um sistema axiomático. Quando a gente fala em elementos de Euclides, a palavra elementos é até mais profunda. Eu quero saber quais são os elementos, quais são as coisas elementares, quais são as bases, quais são as coisas básicas, e a partir das coisas básicas eu vou construir outros objetos. No caso da geometria, ela está organizada em axiomas, e a partir desses axiomas eu vou construindo outras coisas. Então eu tenho alguns objetos, e no nosso caso, a gente está falando de objetos planos, então a gente está falando de geometria plana, dá para fazer a mesma coisa no espaço, mas a gente está falando de geometria plana a princípio, então a gente começa falando dos axiomas, e depois, quais as próximas ferramentas que a gente precisa? A gente precisa de ferramentas de comparação e de construção. Então, é assim que a gente vai construindo a disciplina. Então, você começa com o quê? Você começa falando, você começa definindo, você começa dizendo o que vão ser os axiomas. Então, você começa dizendo assim, olha, eu vou dizer o que é a base, e a partir da base, tudo vai ser demonstrado. E a ideia de demonstração, quando a gente escuta, né, a gente fica achando assim, nossa, mas é um negócio muito complicado. Não é. É o método científico de se fazer de matemática, e, em geral, uma demonstração ela acaba sendo abstrata porque ela é geral. Quando você faz uma afirmação e diz assim, nenhum triângulo vale tal propriedade. Se você não estiver pedindo mais nada do triângulo, aquela propriedade é geral, é para todos os triângulos do universo. Como você não consegue pegar todos os triângulos do universo, você tem que fazer para um triângulo geral. Por isso que você vai precisar de letras, você vai precisar de chamar os vértices de ABC, você vai precisar de chamar a medida dos lados de ABC pequenininho. A gente já fez essa convenção, vamos dizer assim. Por que se demonstra? Porque é uma afirmação que vale para todos os triângulos. Se eu não pudesse demonstrar, uma outra maneira de demonstrar seria pegar todos os triângulos do universo de todas as medidas possíveis e imagináveis. Só que são infinitos, você não conseguiria fazer isso. Então, ao invés de tentar pegar todos os triângulos, eu pego um triângulo geral, eu pego um objeto geral. E a demonstração usa o quê? Usa os resultados anteriores. As primeiras demonstrações só usam axiomas, mais nada. E as próximas têm o direito de usar os resultados anteriores. Então, você começa com axiomas. Então, esse vai ser o jeito da disciplina. Eu quero construir mundo. Quero construir objetos a partir dos elementos, dos menores objetos possíveis. Então você começa com ponto, reta e o plano, que é o nosso ambiente, e aí você começa a axiomatizar. Você precisa definir algum tipo de ordenamento e algum tipo de relação entre os objetos. Você começa, eu penso como objetos primitivos ponto, reta, plano,
E depois eu começo a dizer quem é que está dentro do quê? Quem é que incide em qual objeto? Então a gente começa a dizer que essas são as relações entre os objetos. Então, o que está acontecendo aqui são relações entre esses objetos. E o legal é que essas relações não dependem do desenho. A gente até faz o desenho, mas, por exemplo, esse primeiro resultado, ele não depende do desenho. Você demonstra o resultado, você diz que ele é verdadeiro, olhando só para essas afirmações. E isso é muito legal, isso é muito poderoso em matemática. Porque se você encontrar um outro sistema de outro conjunto de objetos que também passe nesses critérios, e aí independente do que é que você está chamando de ponto e o que é que você está chamando de reta, o teorema também é verdadeiro. Então, essa é que é a grande... Isso é que é legal, porque você está construindo um sistema de verdades. Você está construindo um sistema de resultados a partir de umas verdades que a gente assume. Então, os axiomas são assumidos. Então, você diz que, independente dos que forem esses objetos, você está dizendo que os nossos objetos primitivos são ponto, reta e plano, e você está dizendo como é que eles se relacionam? Quem é que está dentro de quem? E aí, como é que eles incidem um no outro? E aí, esses axiomas, esses primeiros axiomas, são para explicar como é que eles incidem e como é que eles se organizam, como é que existe ordem entre eles. Então, a gente tem esses três axiomas. O que ele está dizendo? Que o objeto chamado ponto e o objeto chamado reta têm essa relação. Quando você tiver dois pontos distintos, o objeto chamado reta, que os contém, que passa por eles, é único. Então, por dois pontos distintos, passa uma única reta. Então, você está explicando qual a relação entre ponto e reta. Depois, você pensa o contrário. Tá bom, e qual a relação entre reta e ponto? Aí você começa a dizer que toda reta passa por pelo menos dois pontos distintos. E depois você diz que existem três pontos que não pertencem à mesma reta. Então, você está dizendo como é que eles se incidem entre si. A ordem vai aparecer logo depois. Mas o mais interessante é isso, é que com essas três afirmações você pode fazer uma quarta afirmação que não é axioma, e é isso que a gente tem que entender. Essa quarta afirmação não é axioma. Por que ela não é axioma? Porque eu não preciso. Eu consigo provar esta afirmação usando as três anteriores. Então eu vou deixar no meu conjunto de axiomas o menor número possível. Qualquer outra afirmação que for provável, que for possível de ser provada usando os axiomas anteriores e usando as afirmações anteriores, não vai ser axioma. Vai ser proposição, teorema, vai ser resultado. Então, entender a lógica dessa demonstração aqui, ela é pequenininha, é um ótimo exercício. Porque você está bem no meio, você está bem no começo. Então, o que você pode usar? Só isso. E aí você vai usar esses três axiomas para poder mostrar aquele teorema. Então, você tem o primeiro teorema. Depois você pode ter exemplos, igual o Ângelo faz aqui, mas o mais importante é a gente entender que ali eu estou explicando como os objetos se relacionam. Agora eu vou explicar como os objetos se organizam. Existe alguma ordem entre eles? E aí, quando você está falando de ordem, você começa a pensar na ideia de estar entre e na ideia de colinearidade, né? E colinearidade é só um adjetivo. Então, assim, quando é que os pontos são colineares? Bom, existe ponto e existe reta. Eles vão ser colineares quando eles pertencerem à mesma reta.
E aí você usa depois esse adjetivo para poder explicar como é que os pontos se organizam. Então, não é uma bagunça completa. Os pontos têm uma espécie de ordem. E a ordem que a gente vai estar usando é a noção de estar entre, que é essa notação aqui. Isso aqui é para reduzir a frase para dizer que B está entre A e C. Alguém escreveu alguma coisa? Professor, então eu poderia afirmar que sem os axiomas eu não consigo desenvolver um teorema. Sim, é verdade. Teorema é um resultado, é uma verdade, mas ela é provada a partir de outras verdades anteriores. Só que quando você vai voltando, eu vou provar isso usando uma verdade anterior. Eu vou provar isso usando uma verdade anterior. Só que chega uma hora que você para. Tipo assim, tá bom, e isso aqui é verdade por causa de quê? Aí é a hora que a gente usa a palavra axioma. A gente diz, isso é verdade. Essa é a base. Eu não vou provar os axiomas, mas eu vou usar os axiomas para provar. Então, sem axioma e sem resultados, o que acontece é que depois que a gente vai desenvolvendo a teoria, chega uma hora que a gente quase não vai nos axiomas, porque a gente usa um resultado anterior, mas se a gente for voltando, a gente sabe que aquele resultado anterior usou um outro anterior, usou um outro axioma. Então, sem axiomas não tem teoremas, elas são as verdades fundamentais. A partir delas que a gente constrói as coisas. Então, esses teoremas, esses axiomas aqui, estão explicando como os pontos se organizam. Então, e a principal noção aqui é a noção de estar entre. Por isso que eles chamam de axiomas de ordem. Eles chamam. E aí, mas professor, para que eu quero falar de ordem? Porque agora, com a ideia de ordem, eu posso definir segmento. Porque a gente desenha segmento na escola, mas axiomaticamente, o que é um segmento? Axiomaticamente, não é assim, passei esse tracinho aqui, isso é um segmento. Não. O segmento é o conjunto dos pontos formado por todos os pontos que estão entre A e B, e eu também ponho A e B na conta. Tá vendo como é que eu usei a noção de estar entre para definir um novo objeto? Definir segmento. Peraí, a partir do momento que eu tenho segmento, eu posso juntar esses segmentos. A partir do momento que eu tenho segmento de retas, eu posso fazer figuras. E a figura mais barata que a gente faz, com o menor número de lados, que é fechada, que é bonitinha, é o triângulo. Então, o que é um triângulo? É a união de 3 segmentos. Tá, o que é segmento? É o conjunto dos pontos que está entre. Tá vendo como é que você vai voltando? Então, beleza. A partir do momento que eu tenho incidência, que eu sei como eles incidem um no outro, quem é que está dentro de quem? É o ponto que está dentro da reta, ok? A partir do momento que eu tenho ordem, eu já começo a construir mais objetos. Opa, eu tenho ordem, então agora eu tenho segmento. A partir do momento que eu tenho segmento, eu tenho a figura que eu quiser. Eu começo a fazer figuras. Vamos começar pela mais simples, triângulo. E aí a gente vai construindo os objetos. Então você começa. Ok, com um conjunto de meia dúzia de axiomas, eu já estou conseguindo fazer um monte de coisa. Aí você começa. A gente depois. Agora aqui a gente quer separar o ambiente, né? A gente quer. Então, até agora eu estou falando de ponto reta, né? E eu não falei nada do plano. Então, a gente usa esses axiomas de separação para a gente poder falar do plano. Porque depois a gente vai começar a pensar em coisas que estão de um lado, coisas que estão do outro. A gente vai poder. Porque, por exemplo, uma coisa que não é muito simples, você desenha um triângulo. Aí explica para mim como é que um ponto está no interior do triângulo e como é que um ponto está no exterior do triângulo. Mas não é apontando, não, é explicando axiomaticamente. Então, a ideia de semiplanos, a ideia de separação, é exatamente para essa, para que depois a gente consiga dizer o que está de um lado e o que está do outro. Só que o que está de um lado e o que está do outro não pode ser assim, ó, desenhei, você está vendo que esse aqui está aqui e esse está aqui? Não, a gente vai ter que pensar em segmentos.
Por exemplo, se você quiser pensar em como é que eu explico que um ponto está do lado de dentro e o outro ponto está do lado de fora? Por exemplo, dizendo que qualquer segmento que unir os dois vai ter que interceptar esse outro segmento aqui que a gente está usando como fronteira. Então a gente começa a falar a ideia de semiplanos, de separação, é exatamente para poder falar disso. Então a gente precisa Então a gente precisa dessa coisa, né? Ó, tá vendo? Ó, você tá, aqui você tá tentando explicar o que que acontece com uma reta e um triângulo, por exemplo. E aí você não pode falar assim, olha, ela encosta, ela passa. Você tem que me mostrar um ponto de interseção, porque os nossos objetos são pontos, retas, agora segmento de reta, agora união de segmentos de reta, que no caso aqui é o triângulo. Então, esses são os nossos objetos. E aí você começa a ter mais teorema. Então, tá vendo? Aqui você começa a entender de que lado as coisas estão, como é que você está separando os objetos. E aí, claro, a gente também pode usar a teoria de conjunto, a gente pode dizer assim, olha, eu tenho um ponto que está na interseção de dois segmentos. Isso a gente entende. É um ponto que pertence a um segmento e pertence ao outro também. Então a gente tem essas. E aí, olha como é que é massa, que a partir disso a gente continua construindo objetos. Agora, a gente pode definir semi-retas. Esses objetos são construídos, assim. É um joguinho onde as regras são onde você tem os axiomas, que são os objetos básicos, e depois você tem as regras, as construções com aquilo. E aí, uma coisa que também é muito interessante é você realmente construir os objetos, né? Vamos dizer assim. Então, quando você fala em reta, quando você fala em semi-reta, quando você fala em segmento, você quer construir isso, você quer fazer um desenho. Lembrando, o desenho é só para a gente poder, para atiçar a intuição. A gente consegue fazer geometria axiomaticamente até sem desenho. As nossas demonstrações têm uma série de palavras que não são desenhadas. Porque é igual lá os axiomas de incidência e de ordem. Eles estão escritos e você usa aquele escrito, aquela verdade axiomática para provar uma próxima. Então, claro, a gente usa desenho, a gente está fazendo geometria, mas a teoria da geometria é tão forte que ela consegue ser construída sem desenho. Os teoremas são verdade sem desenho. E lá na frente, né, no finalzinho dessa disciplina, eu quero falar um pouco de geometria não euclidiana, porque é exatamente isso. A geometria não euclidiana é um outro jogo que você constrói mudando uma regra. Mudando um axioma, você constrói outro jogo. Ok? Aí, para construir esses objetos, a gente precisa. A ideia aqui para ativar a intuição é usar régua para construir retas, né? E pontos e um compasso para conseguir falar de distância, para conseguir falar de tamanho de segmento. Então, ó, tem maneiras de construir os objetos, porque você tem que garantir, por exemplo, como é que você vai dizer que esse segmento tem a mesma medida que esse segmento? Entendeu? Tem que ter objetos que me garantam isso, tem que ter construções que me garantam isso. Por exemplo, quando você faz um círculo de centro A e um determinado raio. Esse conjunto aqui é o conjunto de todos os pontos que estão a uma distância fixa desse ponto. Então, se esse ponto está nesse conjunto, eu sei que a distância dele até aqui é fixa. É esse número.
E aí eu posso dizer, então esse segmento eu sei quanto ele vale o raio. Só que na hora que você faz a mesma coisa para esse segmento, fala, opa, então os dois têm a mesma medida. Não é no olho, é construção. E aí a gente vai construindo os objetos com as propriedades que a gente quer. Aí fala, professor, por que você fez um círculo? Porque a gente estava tentando fazer objetos de mesmo segmentos de mesmo tamanho. Porque agora eu quero construir um triângulo, mas eu fiz uma exigência para o triângulo. Qual? Um triângulo não é a união de 3 segmentos? Agora eu quero pedir que os 3 segmentos tenham o mesmo tamanho, que eles sejam congruentes. E aí a próxima ideia que eu vou falar, e aí vamos ver se a gente consegue entender por que a gente escolhe essa palavra. Por que a gente por que a gente não fala em igualdade de segmentos? A gente não fala em igualdade de segmentos, porque segmento é um conjunto de pontos. Igual triângulo. Agora mesmo a gente vai chegar na congruência de triângulos. Aí você fala assim, professor, os dois triângulos não têm as mesmas medidas de lado, não tem os mesmos ângulos ali dentro, eles não são iguais? A resposta é não. Porque igualdade aqui pra gente é conjunto de pontos. Você desenha um triângulo num lugar e o outro no outro. Eles têm pontos diferentes. Mas o que acontece é que, a menos dos pontos serem diferentes, eles têm exatamente as mesmas propriedades. Que as propriedades que agora estão nos interessando é o tamanho dos segmentos, eu vou medir os segmentos um a um e comparar com o outro, e os ângulos que a união desses segmentos me forma, me sugere. Então, por que eu chamo de congruência? Por que eu não chamo de igualdade? Porque eles não estão no mesmo lugar. Eles, enquanto conjunto de pontos, eles são diferentes. Mas, fora isso, eles têm as mesmas propriedades. Então, se existisse a operação de eu pegar um triângulo, levantar do plano e levar e encaixar no outro, eles se encaixariam perfeitamente. Mas eles não são iguais. Eu não uso a palavra igualdade. Certo? Agora, vocês concordam que a partir do momento que eu tenho objetos, eu gostaria de comparar esses objetos? Desde segmento, ângulo, triângulo. A ideia de congruência é a ideia de comparação. E no caso, a congruência é a comparação mais perto da igualdade que a gente tem. A congruência e a igualdade, no sentido que a gente conhece popularmente, têm as mesmas relações. Uma coisa é igual a ela mesma e uma coisa é congruente a ela mesma. Tem a relação de que se a simetria, né? Se A é congruente, se A é igual a B, B é igual a gente fala a mesma coisa da congruência. E tem a transitividade, que você consegue comparar 3 objetos 2 a 2, tanto na igualdade quanto na congruência. Elas têm as mesmas propriedades. Então, eu tenho objetos, eu já comecei a construir objetos em cima desses objetos, eu já tenho uma ordem, eu sei o que é estar entre, agora eu quero comparar esses objetos. Então, eu quero comparar segmento, depois eu vou comparar triângulos. Então, a ideia de congruência é a ideia de comparação. E a congruência é a irmã gêmea da igualdade. Então, você começa a comparar primeiro segmentos, e aí você vai usar um axioma, né, de transporte de segmento, que é meio essa nossa noção mesmo. Será que eu posso pegar o segmento, arrancar ele aqui do plano e levar ele ali e colocar no outro segmento? Ah, mas espera aí, mas eu vou colocar ele no outro segmento de que jeito? Bom, você tem que coincidir os pontos, né? Você escolhe um ponto para coincidir
e o outro você quer ver onde é que ele vai parar. E aí, se você está querendo que seja congruente, você espera que o outro ponto, que a outra extremidade, também pare na extremidade do outro. Só que antes disso, você precisa, né, conseguir fazer isso, fazer essa construção, sem essa história de falar que você tirou o ponto, o segmento do plano. E aí você usa essas ideias de comparação, tá vendo? Isso aqui é comparação. A igualdade obedece a isso aí. Você olhar para a igualdade, a igualdade tem essa mesma propriedade. E depois você começa a pensar, ok, e agora como é que eu junto, como é que eu opero segmentos? Aí você começa a falar em adição de segmentos. Adição mesmo. E aí, um parêntese rápido aqui, bem algébrico, é o seguinte. Lembremos da escola. Se você tem se você tem dois números, quando você fala em adicionar números, vamos tentar abstrair. Você pega dois objetos da mesma natureza, dois números, e constrói um terceiro objeto. Então, quando você fala em segmentos, você está querendo fazer uma coisa meio parecida com isso, né? Você está querendo me dar dois segmentos, né? E eu quero. Será que eu consigo construir um terceiro segmento que seria a soma, a adição desses segmentos? Mas aí que tá. Assim como quando eu pego números, eu espero que saia números, quando eu pego segmentos, eu espero que saia segmentos. E é claro que não pode ser. Aqui nesse ponto ainda não pode ser segmentos de qualquer jeito, eles têm que estar na mesma reta para eu não ter que, né, mexer no segmento. Então, mas fiquem com essa ideia na cabeça, ó. Se eu tenho um objeto, se eu tenho objetos, eu quero poder comparar esses objetos e quero poder adicionar, quero poder operar esses objetos. É isso que a gente tá começando a fazer aqui. E aí olha o que eu falei, ó, a relação de congruência tem essas três propriedades. Aí eu vou dizer para vocês, a relação de igualdade, e eu não defini direito o que é igualdade, mas a relação de igualdade do jeito que a gente pensa na cabeça também tem essas três propriedades. Ok? Então, a gente pode olhar grosseiramente congruência como igualdade? Pode, desde que a gente lembre que é uma igualdade a menos do conjunto de pontos. Então, eu não posso dizer que dois triângulos são iguais. Ué, o ponto A está num triângulo e o ponto A não está no outro triângulo, porque o ponto lá do outro triângulo chama a linha. É outro ponto do plano. Ok? Alguém levantou a mão? Pode falar? Oi, professor, boa noite, pessoal. Eu tenho uma dúvida com relação aos axiomas. Quando eu estava estudando, eu vi que o axioma de Paste, né? Separação. Tá escutando? Tô ouvindo. Pronto. Esse axioma, nos meus estudos, eu vi que ele é um axioma de ordem, certo? Sim. De alguma forma a ideia ali é organizar, é fazer separações. Ah, então, mas assim, e aí eu pesquisei para saber se era o axioma de separação era igual ao axioma de Pascal. E aí ele fala que não, né? Que eles não são iguais. Então, eu queria tirar essa dúvida e esclarecer um pouquinho mais sobre o axioma de Pascal, porque apesar de falar que não são iguais, eu consegui compreender melhor o axioma de separação através do axioma de Pascal. Sim, sim. Então, sua pergunta é muito boa, porque é exatamente o que a gente está falando aqui. Quando a gente fala de axiomas e de teoremas, novamente a gente não pode usar a palavra igualdade.
né? Porque eles falam coisas diferentes. Então, qual palavra a gente usa quando a gente quer comparar axiomas ou até quando a gente quer comparar resultados, quer comparar teoremas? Na lógica, a gente usa a palavra de equivalente, que também é uma relação que estabelece classes de equivalência, que também é uma relação muito parecida com a igualdade. Então, esses axiomas, eles têm algumas relações entre eles que são relações de equivalência. Então, tipo assim, se você pega 2 ou 3 axiomas e olha para um resultado como teorema, você consegue, a partir dos axiomas, provar um determinado teorema, ou você faz o contrário, ou você chama aquele resultado de axioma, e a partir daquele resultado você tem os outros axiomas que passam a ser teoremas. Então eu diria que eles são. Então, quando a gente está querendo comparar resultados, a gente está dizendo, a gente quer saber se um resultado é equivalente ao outro. Nesse mundo aqui, e aí não dá para falar disso aqui na hora que está se falando, mas aqui tem uma equivalência. Você pode adotar um, né? Tá muito longe. Você pode adotar um e provar os outros, ou o contrário. Mas é que aqui está muito no começo da teoria, então eu não posso fazer isso, sabe? Eu não posso ficar falando, bom, agora vamos fazer a equivalência entre esses resultados. Ok? Então, por isso que aqui ele aparece como axioma. Mas ele é um axioma de separação, ele é uma ideia, ele está ajudando nessa nossa ideia de organizar as coisas. Ok? Então, Entendi. existem Certo. relações entre eles. Isso. Aí então ele seria um axioma de ordem só nesse sentido, né, de ordenar os planos, Isso, exatamente. né? De ordem. Entendi. Muito obrigada, professor. Tá, por nada. Ok, vamos lá. Então, a gente está tentando. O que a gente está tentando fazer aqui, né? A gente está tentando entender. Ah, por que ele falou de congruência? Agora, por que ele falou de adição? Por que ele falou de transporte? Porque é isso. Eu quero construir e depois comparar. Então, agora eu estou comparando segmentos. Eu não vou precisar comparar muita coisa. Assim, se eu entender a noção de comparação entre segmentos, triângulo foi construído como união de segmentos. Opa, então, se eu entender a comparação de segmentos, soma de segmentos, eu já vou entender um monte de coisa sobre triângulo. Porque um triângulo nada mais é do que a união de 3 segmentos. E aí tem que olhar que os pontos não são colineares, ou seja, não estão na mesma reta. E aí, ok, você constrói. Agora, olha uma coisa, se a gente está falando de segmento, se a gente está falando de comparação, vamos pensar em segmento. A gente pode começar a querer trazer número aqui para dentro. Então a gente começa a pensar, será que eu não posso estabelecer uma unidade, uma coisa como sendo a unidade, e aí eu consigo falar que uma outra coisa tem 2 vezes aquele tamanho? Porque se vocês forem ver, no mundo ideal, no mundo real, é assim que a gente faz, né? Alguém estabeleceu o que é 1 metro. E aí, se você precisa comprar tecido, você fala, ó, eu preciso de 2 unidades dessa unidade que a gente inventou, que é 1 metro. Então, a ideia é, será que a gente não pode fazer isso para dentro de segmento? E a ideia é, pode. Você escolhe um segmento para ser unidade, e a partir dessa unidade você mede todos os segmentos. O legal disso é que agora você traz para dentro dos segmentos, dentro da geometria, a parte numérica, a parte de fazer conta, porque
Peraí, eu acabei de falar em adição de segmentos. Será que se eu fizer a adição e esses segmentos tiverem medidas de acordo com uma unidade, será que a adição de segmentos vai obedecer à ideia da adição de números? Sim, vai. E aí, é isso que é legal, porque agora você está trazendo, você começa a trazer coisas. E se você pensar que a gente começou com a ideia de ponto, reta e plano, e agora eu já estou pensando em números, em triângulos, em congruência, em ordem, e isso vai ficando muito, muito legal, assim, é muito bonito isso que você vai mexendo. Você fala, gente, eu comecei a fazer algo assim tão simples e com ideias básicas, porque nós não estamos falando aqui de nenhuma ideia. Pegar um segmento e dizer que ele é uma medida e dizer que agora eu comparo com essa medida, a gente faz isso desde pequenininho. A gente, né, passa a receita, fala, ó, agora você usa 3 copos de leite, você usa porque o meu copo é a minha unidade. Então agora você começa a comparar segmentos, você traz a parte numérica aqui para dentro. Você traz tudo que você sabia, porque até agora a gente estava falando de desenhar, de construir, agora você traz a parte numérica aqui para dentro. E aí logo começam a surgir perguntas, né? Todo segmento vai caber dentro do outro? Uma quantidade de vezes? E aí a história disso é linda, depois a gente vê, né, essa coisa, né, do surgimento, da construção. Se todo segmento é um número, então eu tenho um número que não é comensurável, que não cabe uma quantidade certa dentro do outro. E aí, então, você vai ter que construir uma outra classe de números. Olha que massa, você começou com ponto, reta e plano, como você trouxe número aqui para dentro, agora você está tendo que construir, você está tendo que se fazer perguntas numéricas. Essa é que é a graça, assim, tá vendo? A gente está construindo, é um processo muito detalhado, às vezes muito complicado de se entender quando a gente está fazendo a primeira leitura, mas que se a gente olha de novo e se pergunta o que está acontecendo aqui, a gente começa a entender e a perceber que isso é bonito, que isso é legal. Nós falamos, né, nós vamos definir, nós vamos inventar, nós falamos sobre segmentos. Aí a gente descobre que se a gente tiver 2 segmentos que tiver o mesmo um ponto em comum, né, a origem de um for a mesma origem do outro, e eles não forem colineares, a gente consegue falar na ideia de ângulo. Na verdade, não são 2 segmentos, são 2 semirretas, mas a partir do momento que você tem 2 segmentos, você consegue pensar nas semirretas que contém esses segmentos. Tem uma semirreta que contém um segmento e a outra semirreta que contém o outro segmento. Por isso que a gente não fica desenhando até o infinito. A gente usa os segmentos e estamos felizes. Então, isso vai se chamar ângulo. Espera aí, professor, mas quando você falou de segmento, você fez 2 coisas. Você resolveu comparar os segmentos para ver se eles eram congruentes ou não, e você resolveu somar segmentos. Adivinha o que vai acontecer com o ângulo? Nós vamos fazer exatamente a mesma coisa. Então, né, a gente vai definir ângulo, né, que é a união de 2 semirretas de mesma origem. E agora a gente vai repetir o script. Peraí, então agora eu quero comparar 2. Eu quero que você me fale quando é que 2 ângulos são iguais. Opa, igual a gente não pode usar. Qual é a palavra que a gente usa? Congruentes. Então, vamos definir congruência de ângulo e vamos definir depois soma de ângulo, adição de ângulo. E aí, e depois, qual foi a outra coisa? Peraí, professor, a última coisa que você falou foi que depois você queria usar uma medida para você falar que um segmento tinha tamanho 5. Você queria trazer a parte numérica. Nós vamos fazer a mesma coisa com o ângulo. Nós vamos escolher uma unidade e você vai ter um ângulo
de medida 80, um ângulo de medida 20, um ângulo de medida 45. Que número é esse? De novo, é igual o número é igual o metro do tecido, só que agora você teve que usar uma outra unidade. Então a gente vai seguir, vai repetir o mesmo script. Então eu quero entender o que é ângulo, eu quero definir o que é ângulo, eu quero comparar ângulo, dizer quando é que eles são iguais. Opa, Júlio, igual você não pode falar, é congruente, eles estão em lugares diferentes do plano. Então eu quero definir ângulo, eu quero definir congruência, eu quero somar ângulos e depois eu quero aritmetimizar, eu quero colocar números nos ângulos. Então, se vocês conseguirem olhar a matéria desse jeito, vocês vão ver que eu não tô... Fica assim, né? Fica parecendo que... agora ele vai falar de outro objeto. E agora... eu tinha entendido segmento, mas eu ainda não entendi ângulo. Peraí, mas como não? Eu tô seguindo a mesma receita. Vamos lá, vamos olhar pro ângulo, vamos entender o que é. Vamos arrumar essa medida. É aqui, ó. Aqui já começa a aparecer aquela história. Como é que você vai dizer que um ponto é interior ao ângulo e como é que você vai dizer que ele é exterior? Aí a gente vai lá para os axiomas de separação, né? Você tem semirreta, tem uma reta que contém essa semirreta, você tem um lado do plano e outro, você tem dois semiplanos. Aí você consegue definir direitinho quando é que um ponto é interior e quando é que um ponto é exterior. Você consegue definir isso. Fica complicado de escrever, é claro que para a gente é muito mais intuitivo dizer que aqui é interior e aqui não é interior, mas você precisa escrever isso direito. Então, leiam isso com calma, voltem lá na definição de semiplano, e aí vocês vão entender que faz todo sentido. Por que eu falei daquilo? Porque agora com aquilo eu consigo fazer isso aqui de maneira formal, de maneira precisa. Eu acho que mais do que formal, a ideia é precisa. E aí, de novo, ó, se a gente já entendeu o que é ponto interior, ponto exterior, a gente vai precisar de ponto interior depois poder somar ângulos, viu? A gente vai agora fazer a comparação. Eu quero saber quando dois ângulos são iguais. Iguais não, Júlio, congruente. E aí, quando vocês olharem de novo, vocês vão entender que a gente, esses axiomas aqui são muito parecidos com os axiomas de congruência de segmento. Muito parecidos. Olhem para eles com calma e vocês vai comparando os dois. E aí você vai falar, realmente é a mesma coisa, é o mesmo conjunto de regras, só que agora aplicado a um conjunto de objetos diferentes. Mas a lógica é a mesma. A lógica. Então a relação de congruência entre ângulos é uma relação de equivalência. O que é ser de equivalência, Júlia? É ser reflexiva, simétrica e transitiva. É tudo que uma igualdade é. Então, a relação de congruência entre segmentos, a relação de congruência entre ângulos, e agora a relação de congruência entre triângulos é uma relação de equivalência. Então, ela me dá objetos iguais a menos de ponto, a menos de lugar onde eles estão. A gente não pode arrancar um triângulo do plano e trazer ele e encaixar no outro. Mas a gente pode dizer que a medida de segmentos é a mesma, porque só tem 3 para comparar. A medida dos ângulos é a mesma, uma a uma comparado, uma a uma, né? Aqui. Então, eles são iguais. Não, congruentes. Ok? Eles estão em lugares diferentes do plano, mas têm as mesmas características. São irmãos gêmeos. Mas não estão no mesmo ponto. Ó. E o ponto B pertence a esse triângulo aqui. O ponto E pertence a esse triângulo aqui. Esse ponto aqui não está aqui em lugar nenhum. Porque ele está aqui.
Fora isso, fora a posição, eu consigo dizer que todas as características que tem aqui, tem aqui. Então, tirando a posição, eles são irmãos gêmeos, são iguais. Não, já que não tem já tem esse problema na posição, vou chamar de congruente. Ok? E aí, quando você faz congruência de triângulos, aí, para fechar, para a gente já começar a ir para a parte final da aula, quando você fala, e eu adoro matemática por causa disso, porque matemática é muito econômica, é muito inteligente. Para que você diga que dois triângulos são congruentes, você precisa checar 6 congruências. 3 referentes a lados e 3 referentes a ângulos. Só que triângulo é um negócio muito amarradinho. Então, sinceramente, eu não preciso checar 3 coisas, 6 coisas. Se eu checar 3 coisas espertas, eu consigo não precisar checar as outras 3. E aí o que a gente faz é axiomatizar um caso de... Então, o que é caso de congruência? Caso de congruência é assim. Estou com preguiça de checar 6 coisas. Se eu checar só 3, não dá? 2 é muito pouco. Se eu checar 3, será que as outras 3 eu não ganho exatamente por ser triângulo, por não ter muito mais o que fazer? Então a gente axiomatiza um caso, a gente entende que se acontecerem essas 3 congruências, o resto vem de bandeja, os 2 triângulos são congruentes, e a partir desse caso a gente consegue provar todos os outros. Então, a partir desse caso, Ana Paula, pode falar? Ô, professor, senhor falando aí a respeito da congruência, né? No caso desses 2 triângulos que eu colocou aí, só que com pontos diferentes, né? Sim. Mas os triângulos, eles são exatamente iguais. Se eu considerasse que um triângulo, eu pegasse esse mesmo triângulo e colocasse outro exatamente igual, só que invertido, tipo assim, com a simetria bilateral, eu poderia considerar como congruentes ou não? Não, calma. A definição de congruência é checar 6 coisas. A definição de congruência é checar 3 congruências entre segmentos e checar 3 congruências entre ângulos. Toda vez que eu falar para você, testa se esses 2 triângulos são congruentes, o teste que tem que ser feito são essas 6 coisas. Ou se eu te afirmar que 2 triângulos são congruentes, o que eu estou querendo te dizer com essa frase é que essas 6 congruências são verdadeiras. Entendeu? Entendi. Então, é fazer isso tudo. Só que a gente não quer fazer isso tudo. Então, a gente começa a perguntar, será que se eu checar algumas, as outras vêm de bandeja? E a resposta é sim. Agora, a gente, por exemplo, esse caso de congruência aqui, a gente tem que entender, professor, então se eu checar 2 congruências entre lados e uma congruência entre ângulo, tá valendo? Opa, tem 3 ângulos, não é qualquer ângulo. O ângulo que eu tenho que checar a congruência é o ângulo que está entre os 2 segmentos, é o ângulo formado pelos 2 segmentos que eu já chequei a congruência. Entendeu? Então não é qualquer ângulo. Aí a gente vai. Os casos de congruência são essa história. Ao invés de checar 6 coisas, eu quero checar 3. Às vezes dá para checar até só 2. Se, por exemplo, quando eu estou falando de triângulo retângulo, aí a gente fala assim: tem o caso hipotenusa cateto. Mas é porque os triângulos já são retângulos, já tem um ângulo de 90 graus nos 2. Então, eu vou checar só mais uma coisa.
Ok? E aí você começa a ter, por exemplo, essa demonstração aqui, ela é linda. Porque aí você começa a ter, aí você começa a ter nomes. Espera aí, ó, eu tenho 3 segmentos. Isso, tá? A união de 3 segmentos não colineares, que os pontos não eram colineares, dá um triângulo. Esses triângulos têm tamanhos, têm segmentos. Eu posso me perguntar se 2 desses segmentos têm o mesmo tamanho, são congruentes. Peraí, se 2 segmentos têm o mesmo tamanho, eu vou dar um adjetivo para esse triângulo. Ele é triângulo, só que agora ele é um triângulo X, um triângulo com um nome. Aí a gente começa a ter que descobrir esses nomes. Se 2 lados forem congruentes, eu vou chamar de isósceles. Se os 3 forem congruentes, eu vou chamar de equilátero. A gente faz isso desde pequenininho, que é dar adjetivos para os objetos que a gente conhece. Todo triângulo é isósceles? Não, isósceles é um adjetivo. Para ele ganhar esse adjetivo, ele precisa de ter uma determinada característica. Então, você vai começando assim, então, isósceles, equilátero, escaleno são adjetivos. E aí você começa a ver esses adjetivos. Então, assim, eu sei o que é triângulo, e se ele ainda tiver uma característica a mais, ele ganha um adjetivo. Aí aqui é o axioma da adição de ângulos, que a gente já entendeu. Assim como tem o axioma de adição de segmentos, tem o axioma de adição de ângulos. Normal, estamos felizes. E aqui a gente tem o segundo caso de congruência de triângulos. Lá a gente checava 2 lados e o ângulo entre os lados. Aqui a gente vai checar o quê? 2 ângulos e um lado. É qualquer lado? Não. É o lado que é comum aos 2 ângulos. E aí, de novo, o que eu preciso checar? 3 coisas. Se eu checar 3 coisas, eu ganho as outras 3. Mesma coisa. Então agora, peraí, professor, então quer dizer que se eu checar os 3 lados, eu não preciso checar os 3 ângulos? O que esse teorema está te dizendo é sim. Agora, uma outra coisa que vocês não devem ter percebido é o seguinte: como é que eu demonstro o segundo caso de congruência? Eu não vou fazer a demonstração aqui, mas eu vou contar o segredo para vocês. É fazendo uma construção que caia no primeiro caso. Então, agora eu quero que depois vocês leiam essa demonstração e pensem nisso que eu estou falando. O que vocês estão fazendo, aí aqui a gente faz uma construção. E qual o objetivo dessa construção? Fazer cair no primeiro caso de congruência. A mesma coisa acontece aqui com o terceiro caso. Agora, eu não lembro se essa demonstração que ele faz é para cair no segundo caso. Agora eu não lembro. Mas assim, aqui também é feita uma construção para quê? Para cair ou no primeiro ou no segundo caso. Ou às vezes os dois, né? Às vezes eu uso um pedacinho do primeiro caso e um pedacinho do segundo caso. Eu não lembro como está feita nesse tópico aqui. Ok? Então, leiam essa demonstração de novo com essa vibe. Assim, mas para que ele faz esse triângulo aqui embaixo, esquisito? Eu tô querendo cair em um dos 2 casos anteriores que eu já conheço. Então, leiam a demonstração do teorema pensando nisso. Por que eu estou fazendo isso? Para recair num caso que eu já sei que é congruente. Para terminar, eu não sei se a gente chega no teorema do ângulo externo. Pessoal, só para a gente se organizar, a gente vai ter aula nas próximas 2 quartas-feiras, ok? A gente ficou um tempinho sem aula, né? Agora a gente vai ter aula nessa quarta, na próxima e na próxima, ok? Eu vou dar uma mexida lá nas datas, a gente vai se organizando. Agora, tá faltando uma coisa. Peraí, professor, você falou, a gente arrumou aqui a adição de ângulo, a gente arrumou aqui congruência triângulo, fez adição de ângulo. Tá faltando agora botar medida no ângulo. Mas se você lembrar, não, mas tá certo, a gente botou medida em segmento também.
Então, a gente começa a trazer números para dentro da ideia de ângulo. E aí, historicamente, vocês vão entender que a unidade de medida aqui é um pouquinho diferente, né? Quando a gente fala em 180, em 360, a gente está usando uma base um pouquinho diferente da nossa base decimal, mas tudo bem. É medida do mesmo jeito. Medida é comparação com um padrão, com uma unidade. Então, é igual quando a gente vai medir massa, quando a gente popularmente a gente fala, né, que vai pesar um objeto, né? A gente vai medir a massa, a gente compara aquela massa com uma outra massa que a gente resolveu como padrão. Por exemplo, esse tanto aqui é 1 quilograma. Pronto. Então, a gente comparar, esse pacotinho aqui tem duas vezes essa unidade. Então, ele tem 2 quilogramas. Ok? Então, releiam esse livro pensando nisso. Assim, o que eu estou fazendo? Por que está sendo feita isso? Por que está sendo feita essa construção? Ah, porque ele quer comparar. Ah, agora ele quer somar. Agora ele quer trazer número aqui para dentro. Então, assim, releiam essa parte do livro, esses capítulos principais do livro, pensando nisso, assim, fazendo essas perguntas. Por que ele está fazendo isso? E lembrando que a gente está repetindo, eu não diria algoritmo, mas a gente está repetindo a mesma ideia. Quando você ensina uma criancinha a contar, você apresenta a ideia de números para ela, logo você apresenta a ideia de soma de números. Quando eu apresento aqui para você a ideia de segmento e a ideia de ângulo, eu também quero somar segmentos e também quero somar ângulo. Então, é natural, vamos seguindo, vamos fazendo essa ideia para que a gente consiga entender o assunto. Não é só decorar um monte de nome que não faz sentido. Ai, o que é isósceles? O que é reto? O que é, sabe? O que é perpendicular? O que é... Vamos tentar entender como é que está sendo essa construção, como é que está sendo essa... Claro, primeiro, a gente tem que conhecer os objetos. Então, uma primeira leitura é isso mesmo. Ó, aqui está falando de ponto, de reta, de plano, de segmento, de brado, uma maçaroca. Ok. Agora vamos organizar. Então, ponto fica dentro de reta, não é o contrário. Ah, então tem uma ordem. Com essa ideia de estar entre, eu construo segmento. Com segmento, eu construo triângulo. Com segmento, eu posso pensar em semi-reta. Posso fazer ângulo, posso somar ângulo, comparar ângulo. Tá, não posso chamar de igual, mas posso dizer que é congruente, que é a irmã da igualdade. Tá vendo como é que isso fica muito bonito na hora que você entende que eu estou usando as ideias? Alguém perguntou aqui a base babilônica e colocar as aulas no Moodle. Eu vou colocar assim que processarem a gravação, eu vou colocar essa aula no Moodle. E aí, o que eu vou pedir para vocês é isso. Deem uma lida, uma relida nesses capítulos e comecem a pensar nessa visão de que eu estou fazendo ideias parecidas. Ok? Michele levantou a mão? Pode falar? Oi, professor. Boa noite, galerinha. É o seguinte, o senhor disse que vai ter aula nas próximas quartas-feiras. Vai bater com próxima alguma? quarta-feira... Oi? Vai bater com alguma aula? Não, é que eu vou estar viajando a trabalho, então eu vou estar na estrada, voltando para casa. Eu Aí gravo e eu vou coloco, não. tentar entrar. Se eu não conseguir, o senhor vai gravar a aula? Vou gravar e colocar no mundo. Ótimo. Outra coisa que o senhor já está fechando aí, concluindo, eu estou com dúvida aqui na questão da atividade da terceira unidade sobre proposições. Eu posso dizer que lá na página 101, o resultado da soma dos ângulos é uma proposição? Lema Isso. 5.1.
Ele é uma proposição, sim. Ah, tá. É porque a gente, quando a gente está escrevendo um texto, a gente dá alguns apelidos para algumas proposições, porque a gente diz assim, ó, lema é um resultado auxiliar. Então eu chamo de lema porque lá na frente eu vou usar ele de novo. Mas é uma proposição, sim. É um teorema, é um resultado demonstrável. Porque no início, um pedacinho da fala do senhor disse que toda proposição é um resultado. Isso. Como eu só tinha achado, junto com os colegas, com a indicação dos colegas, é claro, lá no teorema, acho que 5.2, uma proposição, aí eu estou relendo aqui e falei, não, isso é proposição, porque também é um resultado. Exatamente. Obrigada, professor. Tá. A Ana Paula escreveu aqui, no caso, o lema complementa o teorema. Eu não diria complementar, eu diria que ele é um resultado auxiliar que eu vou usar no teorema. Eu diria nesse sentido, assim, ele é um resultado anterior, é um resultado auxiliar que vai me ajudar na demonstração de um teorema. Na demonstração, no enunciado, vai me ajudar na construção de um próximo resultado que usa ele. Alguém perguntou se eu vou liberar a aula da próxima, as atividades da próxima semana ainda hoje. Acho que não. Como eu estendi um pouco a entrega dessa semana, eu vou esperar um pouquinho mais para liberar a da próxima semana. Alguém perguntou outra coisa, para colocar as aulas no Moodle. Ok. Então, pessoal, o que eu vou pedir para vocês é releiam esses capítulos que eu sei que vocês já leram, que vocês já fizeram atividades, e vocês tinham que fazer uma primeira leitura mesmo, mas releiam com essa cabeça, com essa coisa de, olha, eu estou falando de soma, congruência, ângulo é muito parecido com segmento no tratamento, as mesmas coisas que eu fiz em segmento, eu também vou fazer em ângulo, tá? Leiam. Davi levantou a mão. Sim, professor. Pode falar. Professor, é o seguinte, é que eu tenho dificuldade na tarefa de quadriláteros para saber quais são as definições. Eu não estou conseguindo localizar elas, não. Tá, peraí. Aí que eu tenho que voltar lá no começo do livro para lembrar onde é que está o índice de quadriláteros. Aqui, quadriláteros notáveis. Deixa eu ver se ele vai direto. Vai. É porque aqui a gente não colocou. Não. Peraí. É porque em alguns. Eu não lembro se nessa edição. Não. As definições estão destacadas. Os nomes de batismo estão destacados. Dos quadriláteros. Então pode-se considerar todos desses? Porque, por exemplo, de tangente, que ele não fala que é uma definição, mas dá a entender o que significa. Então a gente pode considerar essa? Sim. Sim. Pode sim. Ele vai destacando aqui, ele vai dando nome, ó. Por exemplo, ó, isso é uma definição. Tá vendo? Ó? Tal coisa é. Então, tá destacado, digamos assim, né? Nem tudo que está destacado é definição, mas todas as definições estão destacadas. Entendeu? Que às vezes está destacado um resultado, às vezes está destacado uma outra coisa. Eu considerei da seguinte forma, professor, todos os destaques em contorno de laranja me pareceu definições. Não, eu não sei se eu consigo afirmar isso agora. Se são todos. Os teoremas estão todos pintados de azuis. Esses de aqui, azul. Ó. Esse é. Isso é a definição, ok, mas ela não é definição de um quadrilátero, mas é sim uma definição, aqui também é definição, e aqui também é definição. Eles podem estar usando essa lógica editorial. Mas tudo bem. Se colocar só as definições, está certo o trabalho, professor?
Sim, sim. Eu não, peraí, que eu não tô lembrando agora o texto. Peraí, pessoal, deixa eu parar a gravação. E aí porque aí eu vou exibir agora a página lá do Moodle. Então, pessoal, então vamos lá. A principal coisa que vocês precisam fazer é reler os capítulos nessa pegada de o que está sendo feito. E também, nessa parte de quadriláteros, se vocês começarem a pensar desse jeito também, vocês vão ver que esses quadriláteros são muito legais, E primeira coisa, só para terminar, né? Por que agora eu estou falando de quadrilátero? Porque a primeira figura que eu estudei foi uma figura que tinha 3 lados. Chamei triângulo. E agora, a evolução natural é estudar uma figura que tenha 4 lados. Só que 3 lados tem pouca coisa para falar. Apesar de ser muito importante, tem pouca coisa. Com 4 lados, eu começo a poder mexer um pouco mais. E aí eu começo a fazer comparações 2 a 2, começo a fazer comparação, ângulo, olhar se lados estão ou não paralelos. Com 3 lados, não tem jeito de falar em paralelismo, concordam? Eles se interceptam 2 a 2. Então, a gente vai nessa pegada. Eu vou parar a gravação e aí eu olho como é que está a nossa atividade da terceira semana.